Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Bora revisar os assuntos que estudamos para fazermos uma boa prova? Hoje a aula vai ser diferente. Só vamos resolver questões sobre os assuntos desse bimestre. Vai ser muito divertido e tenho certeza de que vocês vão aprender muito. Vamos lá! Prestem atenção comigo! Leia o texto e responda a questão. Domingo, pé de cachimbo. Os domingos começavam com 5 crianças cantarolando Domingo, pé de cachimbo, na mesa do café da manhã. A cantoria parecia chamar os eventos do dia especial. Enquanto a mãe ficava em casa para preparar o almoço, o pai seguia com os filhos para a banquinha de jornal. Lá, ele comprava a Gazeta e um gibi, 1 para 5. Depois, o destino era o passeio público ou a confeitaria das famílias. A ida à confeitaria ocorria na semana do recebimento do salário pelo meu pai. Nas semanas seguintes, não podíamos gastar. Bonitos, no nosso texto temos a palavra Gazeta. É um tipo de jornal impresso que se compra em bancas. A partir da leitura do texto é possível inferir que: letra A. O pai levava seus filhos à confeitaria com frequência. Letra B. A família tinha pouco dinheiro após a semana do salário. Letra C. O pai comprava um gibi para todos os filhos dividirem. Letra D. O pai recebia o salário em dias de domingo. Bonitos, gostaram desse trechinho da crônica? Esse gênero textual é muito legal, porque narra acontecimentos do cotidiano, geralmente com uma linguagem bem mais fácil de entender, o que faz com que o leitor se identifique com a história ou fique envolvido com os personagens. Bom, o desafio de vocês aqui era inferir uma informação. Vocês lembram o que é isso? Inferir, nesse caso, é raciocinar para encontrar no texto uma informação implícita, que nada mais é do que uma informação que não está clara no texto, que está meio escondida nas entrelinhas. Vamos analisar as alternativas, então? Bonitos, o texto diz que o pai levava seus 5 filhos para a confeitaria apenas na semana do recebimento de seu salário. Então, estudantes, isso significa que ele não levava os filhos com frequência, pois só tinha dinheiro para fazer essa programação quando recebia o pagamento. Você já deve ter percebido que vamos eliminar a letra A. Bem, lá no segundo parágrafo do texto, o narrador diz que o pai comprava um gibi para os 5 filhos. Desse modo, o que temos aqui é uma informação explícita, ou seja, evidente no texto. Então, pessoal, é claro que vamos cortar essa letra C também. Por fim, bonitos, o texto não dá a entender em nenhum momento que o pai recebia o salário apenas no domingo. A informação que temos é de que todo domingo a família vai passear, mas somente nas semanas em que o pai recebe, ele consegue levar os filhos à confeitaria. Não se fala no dia exato do recebimento do salário. Por isso, pode riscar a letra D. Ei, bonitos, parece que sobrou apenas uma, certo? Podemos inferir, ou seja, podemos entender que a família não pode gastar após a semana do recebimento de salário, porque não tem muito dinheiro. No texto é dito que o pai só leva as crianças à confeitaria na semana do recebimento do salário, certo? Então, podemos deduzir que depois dessa semana, a família tem que economizar dinheiro. Por isso, a letra correta é a B, de bonitos. Começamos bem nossa aula de revisão, hein? Aposto que vocês estão ótimos. Bora lá ver mais uma questão? Leia o texto e responda a questão. Bonitos, observem a frase principal do cartaz. Expulse a dengue do seu time. Nosso enunciado diz o seguinte: a campanha faz referência ao futebol para: letra A. Destacar a importância de evitar a dengue. Letra B.
Entreter o público que gosta de futebol? Letra C. Expor informações científicas sobre o mosquito? Ou letra D. Apresentar os principais sintomas da dengue? Bonitos, gostaram dessa campanha? Ela tem um visual super chamativo e usa um tema bem conhecido da galera, o futebol. Isso ajuda muito a chamar a atenção do público, não é mesmo? Bom, a proposta da questão era fazer vocês observarem o texto escrito e as informações visuais dessa campanha de conscientização, com o objetivo de entender melhor tudo que o texto quer nos dizer. Então, bora analisar as alternativas? Primeiramente, bonitos, a campanha usa o futebol na linguagem e nas informações visuais, mas o objetivo não é divertir, mas sim conscientizar. O texto fala sobre a importância de combater a dengue, como podemos notar pelas instruções: remova os pratinhos de plantas ou mantenha pneus em local coberto ou sem água. Em nenhum momento o texto usa o futebol para divertir o leitor. Então, vamos cortar a letra B. Bom, continuando. A campanha fala sobre o mosquito Aedes aegypti, certo? Mas não é uma explicação científica cheia de termos técnicos. Note que durante o texto o autor evitou usar termos complicados, para que todo mundo pudesse entender direitinho. Então, bonitos, vamos eliminar a letra C. Outro detalhe, a campanha não usa o futebol para falar sobre os sintomas da dengue. Não temos nenhuma informação sobre quais os sintomas sentidos pelas pessoas que pegam dengue, embora o texto destaque a importância de combater a doença com as atitudes corretas. Desse modo, já podemos eliminar a letra D. Bom, bonitos, parece que temos uma alternativa vencedora. A campanha usa expressões como expulse a dengue do seu time, mostra um cartão vermelho, que é usado quando um jogador é expulso, e até um apito. Tudo isso é para mostrar que precisamos eliminar o mosquito, como se estivesse tirando um jogador do campo. Mandaram bem se marcaram essa, hein? E aí, jogadores, prontos para mais uma questão? Bora! Leia o texto e responda a questão. A lição da paciência. Um mandarim que se preparava para desempenhar um importante cargo oficial recebeu a visita de um amigo que lhe foi apresentar as despedidas. Abraçaram-se e o amigo recomendou-lhe: acima de tudo, no desempenho das tuas importantes funções, nunca percas a paciência. Prometeu o mandarim que nunca esqueceria esse precioso conselho. 3 vezes repetiu o amigo a mesma recomendação, provocando o enfado do mandarim. Quando se preparava para o fazer pela 4ª vez, o mandarim exaltou-se e gritou: basta, eu não sou surdo e muito menos sou um bobo. Então, o amigo, acalmando-o com a mão posta sobre o seu ombro, fez este comentário: podes assim ver como é importante ser paciente. 3 vezes ouviste o meu conselho, já não conseguindo dissimular o enfado. A 4ª vez não conseguiste controlar a fúria. O que acontecerá quando, no desempenho do teu cargo, tiveres de ser verdadeiramente paciente? O amigo baixou os olhos para o chão e limitou-se a suspirar. Bonitos, neste texto usamos a palavra enfado, que significa sensação de tédio. Nosso enunciado pede o seguinte: a finalidade do texto é: letra A, provocar humor no leitor por meio dos diálogos. Letra B, narrar uma história que contém um ensinamento. Letra C, argumentar de forma técnica sobre boas atitudes. Ou letra D, expor dados sobre os mandarins da antiga China. Bonitos, que bela história é essa que acabamos de ler! Trata-se de um antigo conto chinês que nos traz ótimas reflexões. Vocês não acham? Bem, como todo texto,
Esse que acabamos de ler tem uma finalidade, um objetivo comunicativo. A tarefa de vocês era descobrir qual o objetivo do texto apresentado. Vamos analisar as alternativas? Muito bem! Primeiramente, o texto não provoca humor no leitor por meio dos diálogos. Isso porque, no texto apresentado, não temos uma piada ou falas engraçadas, como temos nas anedotas, por exemplo. O conto que lemos tem um tom mais sério e busca contar uma história que pode nos levar a uma reflexão sobre a paciência, como podemos notar pela fala do amigo do mandarim ao final do texto. Vamos eliminar a letra A, então. Em segundo lugar, o texto também não busca argumentar de forma técnica sobre boas atitudes. Bonitos, notem que o texto não traz uma linguagem técnica ou científica para explicar sobre as atitudes humanas, mas sim uma linguagem literária e narrativa. Podemos, então, eliminar a letra C. Por fim, bonitos, podemos dizer que o conto A Lição da Paciência também não busca expor dados sobre os mandarins na China. Ao contrário do que acontece em artigos científicos, por exemplo, ou em textos jornalísticos. O foco do nosso texto não é falar de dados concretos ou acontecimentos de forma imparcial, mas contar uma bela história sobre a virtude da paciência. Ah, vocês já adivinharam, né? Vamos eliminar a letra D. Então, ficou uma alternativa, certo? A finalidade do texto é contar uma história, pois se trata de um texto narrativo. Temos aqui vários elementos de uma narrativa, com personagens, narrador e enredo. Além do mais, a história contada contém um valioso ensinamento sobre a importância de ser paciente para suportar grandes responsabilidades. A resposta correta é a letra B de Bonitos. Então, sejam pacientes e vamos fazer mais questões. Leia o texto e responda a questão. Ser criança. Ser criança é dureza, todo mundo manda em mim. Se pergunto o motivo, me respondem porque sim. Isso é falta de respeito, porque sim não é resposta. Atitude autoritária, coisa que ninguém gosta. Adulto deve explicar, para a criança compreender esses podes e não podes, para aceitar sem se ofender. Criança exige carinho e sim consideração. Criança é gente, é pessoa, não bicho de estimação. Nosso enunciado pede o seguinte: o tema do texto é: letra A alegria que as crianças demonstram nessa idade. Letra B, os direitos infantis que são protegidos pelas leis. Letra C, a importância de tratar as crianças com respeito. Ou letra D, a tristeza da vida adulta em comparação à infância. Bonitos, que atividade legal essa que fizemos agora, hein? Ler um texto com atenção e descobrir o seu tema principal é um desafio que nos ajuda a compreender melhor o que o autor quer nos transmitir. Afinal, todo texto tem um assunto central, algo que ele quer comunicar. E a nossa tarefa aqui era justamente essa: descobrir qual é o tema do poema apresentado. Vamos analisar as alternativas? Então, pessoal, o texto não trata da alegria que as crianças demonstram nessa idade. Notem que, em vez de destacar momentos felizes ou brincadeiras infantis, o poema mostra como é difícil ser criança quando não se tem voz ou explicações. Então, vamos eliminar a letra A. Em segundo lugar, o texto também não aborda os direitos infantis protegidos por leis. Bonitos, observem que não há menção a leis, artigos ou qualquer linguagem jurídica. O foco aqui é outro, é o sentimento da criança diante da forma como é tratada. Vamos, então, eliminar a letra B. Ah, outra coisa, a tristeza dos adultos também não aparece no poema, né? Não temos uma comparação direta entre adultos e crianças nesse sentido.
mas sim uma crítica à forma como os adultos tratam as crianças. Letra D, eliminada. Agora sim, sobrou a alternativa C, e ela faz todo sentido, não é mesmo, pessoal? O texto trata justamente da importância de tratar as crianças com respeito, com escuta e explicação. A autora critica o autoritarismo e defende que crianças são pessoas que merecem consideração. Isso está bem claro nos versos do poema, como em criança exige carinho e sim consideração. Portanto, a resposta correta é a letra C, bonitos. Vamos agora para a próxima questão. Leia o texto e responda a questão. Sua grande promessa. Dizem que ele nunca esquecia um nome ou um rosto, ou a cor favorita de alguém, e que aos 12 anos conhecia todo mundo na cidade pelo som que os sapatos faziam quando as pessoas andavam. Edward Bloom usou sabiamente seu tempo lendo 1000 livros, alguns dizem que foram 10.000. História, arte, filosofia. Não fazia diferença. Ele leu tudo, até o catálogo telefônico. Dizem que no fim sabia mais do que todo mundo, inclusive o Sr. Pinkwar, o bibliotecário. Nosso enunciado pede o seguinte: a vírgula destacada serve para letra A, isolar o vocativo, que é um chamamento. Letra B, isolar o aposto, que é uma explicação. Letra C, separar elementos repetidos na frase. Ou letra D, indicar uma pequena pausa na leitura. Bonitos, que texto curioso e cheio de imaginação esse que acabamos de ler, não é? Um personagem tão observador e inteligente que até parece ter saído de um sonho. Mas agora nossa tarefa era outra: entender a função da vírgula destacada na frase. Isso mesmo, vocês tinham que descobrir por que ela foi usada naquele trecho. Vamos analisar as alternativas? Muito bem. Primeiramente, precisamos perceber que a vírgula não serve para isolar o vocativo. Bonitos, lembram que o vocativo é quando chamamos alguém diretamente, como em João, vem aqui. No nosso caso, a frase fala do bibliotecário, mas ninguém está chamando essa pessoa, ou seja, não há um chamamento. Podemos eliminar a letra A. Outra coisa, pessoal, aqui a vírgula não serve para separar elementos repetidos na frase. A vírgula que aparece no texto não está entre palavras repetidas ou da mesma classe, como acontece em enumerações. Então, a alternativa C também não serve. Vamos eliminá-la. E quanto a indicar uma pausa na leitura? Será que essa é a função principal da vírgula nesse trecho? Não! A vírgula ali não foi colocada apenas por estilo ou ritmo de leitura, mas sim para separar uma explicação que está sendo feita sobre quem é o Sr. Pinkwar, ou seja, que ele é o bibliotecário. Bora lá riscar a letra D. Bonitos, a vírgula destacada serve para isolar o aposto, ou seja, uma explicação que aparece logo depois do nome Sr. Pinkwar. O aposto, o bibliotecário, que está separado pela vírgula, explica o termo anterior, que é o nome do bibliotecário. Essa é uma das principais funções da vírgula, separar o aposto. Marquem a letra B de bonitos. Bonitos, foi maravilhoso resolver essas questões com vocês. Quantos textos lindos nós conhecemos e quanto aprendizado podemos obter com essas questões. Aposto que vocês se saíram muito bem. Vou me despedir de vocês, mas não fiquem tristes, porque vem aí o famoso professor Raul Queiroz, pupilos. Aproveitem! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar.
vem participar. Vamos praticar, vamos praticar, vamos praticar. Olá, pupilos! Animados para praticar ainda mais os seus conhecimentos? Eu sou o professor Raul Queiroz e juntos vamos resolver algumas questões bem legais para vocês se prepararem. Vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: leia o texto e responda a questão. Resenha: uma ideia toda azul de Marina Colasanti. Em suas histórias, Colasanti viaja até a profundeza da alma humana. Lá ela traz à tona os medos de seus leitores e propõe, se não uma solução, uma reflexão de como lidar com as maiores incertezas da vida. A dor aparece ao longo dos textos, mas também é vista de uma forma bonita, poética. As diversas camadas de profundidade divertem as crianças e dão aquela chacoalhada nos adultos. Isso implica em gerar reflexões acerca dos nossos valores. Por meio do texto, ficamos pensando se estamos caminhando ou não na direção certa. Para as crianças, penso que a reflexão parte no sentido de para onde quero ir e o que quero da minha vida. Isso, sem dúvida alguma, foi o que mais gostei nesta pequena grande obra. Então, pupilos, qual o objetivo dessa resenha? Letra A: narrar a história do livro de Marina Colasanti. Letra B: expor dados técnicos sobre a publicação da obra. Letra C: convencer o leitor a comprar livro pela internet. Letra D: opinar sobre a obra Uma Ideia Toda Azul. Agora é com vocês. Tempo na tela, pupilos! Pupilos, que atividade legal essa que fizemos agora, hein? A leitura de uma resenha e a compreensão de seu objetivo é um desafio que nos ajuda a compreender melhor o papel desse tipo de texto. Afinal, a resenha não serve só para contar sobre uma obra. Ela tem a intenção de apresentar a opinião de quem leu, destacando pontos positivos ou negativos com base em argumentos. E a nossa tarefa aqui era justamente essa: descobrir qual é o objetivo da resenha lida. Vamos analisar juntos as alternativas? Muito bem! Vocês acham que o objetivo da resenha é simplesmente narrar a história do livro de Marina Colasanti? Observem que a autora da resenha não conta apenas o que acontece na história, mas fala sobre como o livro mexe com os sentimentos e reflexões dos leitores. Portanto, a alternativa A pode ser eliminada. Em segundo lugar, não podemos dizer que a resenha serve para expor dados técnicos sobre a publicação da obra. Mas, meus queridos, prestem atenção. A autora nem menciona a editora, o número de páginas ou o ano de publicação. A resenha está voltada para a experiência de leitura e não para informações técnicas. Então, a letra B também não está certa. Além disso, essa resenha que lemos não tem o objetivo de convencer o leitor a comprar o livro pela internet, até porque isso não aparece em nenhum trecho, não é mesmo? A autora não fala de links de compra, promoções ou sites.
Ela quer compartilhar sua impressão pessoal e não vender o livro. Podemos eliminar assim a letra C. Dessa forma, sobrou apenas uma resposta certa. Isso porque o objetivo da resenha é opinar sobre a obra Uma Ideia Toda Azul, mostrando que a autora Marina Colasanti escreve de maneira sensível e profunda, despertando sentimentos e reflexões tanto em crianças quanto em adultos. Vejam só como aparecem adjetivos e julgamentos positivos, como quando a autora da resenha diz: sem dúvida alguma, foi o que mais gostei nesta pequena grande obra. Entenderam? Estudantes, a resposta correta então é a letra D. Então, pupilos, vamos seguir que o estudo aqui não para. Próxima questão. Leia o texto e responda a questão. Projeto trabalha a astronomia na educação infantil. A aluna Anita Bonato Ribeiro, de apenas 4 anos, já sabe muitas coisas sobre o sistema solar. Aprendi que no espaço tem muitas estrelinhas, planetas, o Sol. Nós já fizemos o foguete, saímos da Terra e fomos à Lua. Conta. Ela, com a turma do maternal do Centro de Educação Infantil Municipal Criança é Esperança, no bairro São Cristóvão, está participando do projeto Uma Viagem no Universo, que traz muita informação e conhecimento. A ideia de trabalhar a temática surgiu após a professora Andrea Portiliotti observar a inquietude dos seus alunos, seus interesses e curiosidades pelo céu. A partir daí foram desenvolvidas inúmeras atividades sobre a cidade, os mapas, o globo, o sistema solar e tudo o que o compõe. As ações, além de ajudarem os pequenos a se localizarem no nosso planeta, trouxeram muitas novidades. E aí, pupilos, o tema da notícia é: letra A, um projeto de astronomia em uma escola municipal. Letra B, o conhecimento dos estudantes sobre o sistema solar. Letra C, o aumento das notas dos estudantes depois do projeto. Letra D, a grandeza do espaço sideral e dos planetas. Vamos resolver? Tempo na tela! Então, pupilos, a leitura de uma notícia nos ajuda a desenvolver o olhar crítico sobre vários assuntos. Nosso desafio aqui era entender qual o tema da notícia, ou seja, seu assunto principal. Essa identificação pessoal é super importante, porque isso nos ajuda a entender quais são os pontos mais importantes do texto. Vamos analisar juntos as alternativas? Vem comigo! Uma das alternativas afirma que o tema da notícia é o conhecimento dos alunos sobre o sistema solar. De fato, o texto mostra que os estudantes aprenderam sobre estrelas, planetas e sobre a viagem à Lua, mas isso aparece como resultado do projeto desenvolvido e não como foco principal da notícia. A alternativa B, então, está descartada. Outra opção sugere que a notícia trata do aumento das notas dos estudantes depois do projeto. Em momento algum, o texto menciona avaliações, boletins
ou qualquer tipo de desempenho medido por notas. O foco está na experiência educativa, nas descobertas e na curiosidade das crianças. Então vamos mandar para o espaço a alternativa C. Bom, será que o tema da notícia é a grandeza do espaço sideral e dos planetas? Bom, pupilinhos, embora o assunto envolva o espaço, o texto não se aprofunda em informações científicas ou astronômicas. Ele fala sobre o trabalho feito pela escola com os estudantes. Nesse caso, vamos cortar a letra D. Por fim, há a alternativa que indica que o tema da notícia é um projeto de astronomia em uma escola municipal. O próprio título já apresenta isso de forma clara e o texto todo gira em torno do projeto, uma viagem no universo, idealizado pela professora e vivenciado pelas crianças. Essa é a alternativa A e ela está astronomicamente correta. Viram só como prestar atenção no foco do texto faz toda a diferença? Agora, meus pequenos tripulantes, vamos para uma última questão. Vamos lá! Leia o texto e responda à questão. Alice no País das Maravilhas. Esse é conhecido, hein? Para baixo, para baixo, para baixo. A queda nunca ia chegar ao fim? Gostaria de saber quantos quilômetros já caía a essa altura. Disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver. Isso seria 6.500 quilômetros para baixo. Acho. Pois sabem, Alice aprendera muitas dessas coisas nas aulas da escola. E embora não fosse uma oportunidade muito boa de exibir os seus conhecimentos, pois não havia ninguém para escutar, ainda era uma boa prática repetir a lição. Meus queridos, as reticências destacadas servem para indicar uma. Letra A, ironia. Letra B, incerteza. Letra C, interrupção. Letra D, enumeração. Acorda, Alice, vamos resolver. Tempo na tela! Pupilos, que interessante essa nossa leitura do clássico Alice no País das Maravilhas. O trecho nos mostra a fala de Alice e, com ele, aprendemos que até os sinais de pontuação têm um papel importante na construção do sentido de um texto. Meus queridos, nesta questão, o nosso desafio é compreender o uso das reticências no trecho destacado. Vamos analisar juntos as alternativas? Então, uma das alternativas afirma que as reticências indicam uma ironia.
A ironia ocorre quando há uma intenção de dizer o contrário do que realmente se pensa, geralmente de forma sutil ou provocativa. No entanto, pupilos, não há no trecho nenhum indício de zombaria ou sarcasmo por parte da personagem. Então eu posso dizer que a letra A está errada. Outra opção sugere que as reticências indicam uma interrupção. Pupilos, é claro que esse sinal pode sim ser usado para mostrar que algo foi interrompido. Mas no trecho apresentado, Alice continua seu pensamento, refletindo sobre a distância da queda. Não há nenhuma quebra repentina da fala ou do pensamento, então vocês já podem eliminar a letra C. Há também a alternativa que afirma que as reticências estão sendo usadas para indicar uma enumeração. Esse uso ocorre quando uma lista de elementos está sendo apresentada, um após o outro. Mas no trecho em questão não há qualquer tipo de enumeração, uma vez que Alice está apenas dizendo qual distância ela acha que percorreu. Opa! Restou só uma correta, né, pessoal? Observem que Alice está tentando calcular quantos quilômetros caiu e concluiu com um acho, o que revela dúvida, hesitação. As reticências aqui mostram justamente esse pensamento incompleto, como se ela estivesse refletindo sem chegar a uma certeza. Vocês podem marcar com certeza a letra B de bonitos, como diz a nossa querida professora Luana. E aí, pupilos? Assim como Alice, nós vivemos muitas aventuras no maravilhoso mundo dos textos. Espero que vocês tenham aprendido muito com as nossas leituras e questões, e que vocês estejam preparados para qualquer desafio. Até o próximo Sexto Tempo!